O marinheiro sente o calor antes de qualquer coisa. As fornalhas do encoraçado Brasil expelem chamas que parecem queimar a própria escuridão da noite. O suor escorre pelo rosto dele, misturado com fuligem negra que gruda na pele. Ele não consegue respirar direito porque o ar está pesado, denso, carregado de vapor de carvão e tensão pura. Lá fora, a água do rio Paraguai está calma demais, silenciosa demais, perigosa demais, e ele sabe o que vem pela frente. Todos sabem, porque durante 6 meses eles ficaram presos entre duas fortalezas paraguaias. 6 meses vendo o rio se transformar em armadilha. E agora finalmente chegou a hora de tentar o impossível. Forçar a passagem pelo maior complexo defensivo da América do Sul. A fortaleza de Humaitá, que nenhum comandante brasileiro teve coragem de enfrentar até hoje. Porque ali existem mais de 100 canhões apontados para o rio. Correntes de ferro, atravessadas de margem a margem, capazes de parar qualquer navio. E o canal é tão estreito, apenas 200 metros de largura, que os navios vão ter que passar praticamente encostados nas baterias inimigas, a menos de 50 metros dos canhões paraguaios. E se algo dar errado ali, se o motor parar, se uma corrente prender o casco, o navio vai ficar à deriva debaixo de todas aquelas armas. Vai virar alvo fixo, vai virar caixão de ferro flutuante. E o marinheiro sabe disso, porque ele viu o que aconteceu com outros navios que tentaram passar por fortalezas menores, viu os buracos nas coraças, viu os companheiros mutilados, e o Humaitá é muito pior que tudo isso. O Humaitá é o pesadelo que mantém 13 mil soldados aliados parados há quase 2 anos naquela região pantanosa, doente, cheia de mosquitos e cólera e varíola. O Humaitá é a fortaleza que Francisco Solano Lopes construiu para ser invencível. E é exatamente isso que a Marinha Brasileira vai tentar destruir hoje, nesta madrugada de 19 de fevereiro de 1868. Inscreva-se agora e comente de onde você assiste, para que a história da passagem de Humaitá jamais seja esquecida. Para entender o inferno que está prestes a acontecer, você precisa entender o que é Humaitá. E Humaitá não é simplesmente uma fortaleza, é um monstro de pedra, terra e canhões, construído ao longo de mais de 10 anos, numa curva em ferradura do rio Paraguai. O lugar perfeito escolhido pelo ditador paraguaio Francisco Solano Lopes, porque ali o rio faz uma volta tão fechada que qualquer navio tem que diminuir a velocidade. Fica exposto durante quilômetros ao fogo cruzado. E Lopes aproveitou essa geografia diabólica para criar o maior sistema defensivo que a América do Sul já viu. São mais de 1.800 metros de muralhas construídas com barro compacto, tijolos e troncos de madeira maciça que nem bala de canhão consegue furar direito. Madeiras tão duras que os projéteis ricocheteiam. E ao longo dessas muralhas estão 109 canhões pesados apontados para o rio. Divididos em 8 baterias separadas, tem canhão de 8 polegadas, tem canhão de 32 libras, tem até o El Cristiano, um monstro de bronze de 12 toneladas, fundido a partir dos sinos das igrejas paraguaias. Cada uma dessas armas posicionada com precisão matemática por engenheiros britânicos contratados por Lopes. E para garantir que nenhum navio escape, Lopes mandou esticar 3 correntes de ferro, atravessadas de uma margem à outra. Correntes que obrigam qualquer embarcação a parar ali, bem embaixo dos canhões, enquanto tenta romper o bloqueio, e enquanto o navio está parado tentando quebrar as correntes. Os 100 canhões de Humaitá disparam sem parar. É isso que torna a fortaleza praticamente invencível. Mas Humaitá não é só os canhões do rio. Do lado de terra, a fortaleza é protegida por 13 quilômetros de trincheiras profundas defendidas, por mais 120 canhões e 18 mil soldados paraguaios. E durante quase 2 anos, a Guerra do Paraguai ficou travada ali. 13 mil soldados da Tríplice Aliança acampados em frente àquela maldita fortaleza, morrendo de cólera, varíola, disenteria, mas sem conseguir avançar um único metro, porque atacar Humaitá de frente seria suicídio puro. E foi o Marquês de Caxias quem finalmente entendeu que Humaitá tinha que ser cercada, isolada. E foi exatamente isso que ele fez. Mandou as tropas contornarem a fortaleza, até que em novembro de 1867 o exército aliado finalmente cercou Humaitá por terra. Mas isso não foi suficiente, porque Humaitá
continuava recebendo suprimentos pelo rio. E a marinha brasileira estava presa entre Curupaiti ao sul e Humaitá ao norte. 6 navios encouraçados brasileiros conseguiram forçar a passagem de Curupaiti em agosto de 1867, mas ficaram encurralados ali, presos entre 2 linhas de fogo, sobrevivendo com suprimentos que chegavam por uma ferrovia improvisada através dos pântanos do Chaco. E foi nesse contexto de desespero, com a guerra arrastando no 3º ano, com milhares de mortos, com a reputação da marinha manchada por meses de inação, que o governo imperial finalmente ordenou: forcem a passagem de Humaitá. E o vice-almirante Joaquim José Inácio, barão de Inhaúma, se recusou a comandar a operação pessoalmente. Ele considerava a passagem impossível, suicida, mas seu genro ouviu a conversa. O chefe de divisão Delfim Carlos de Carvalho, um oficial de 43 anos, conhecido pela coragem beirando a insanidade. E Delfim se ofereceu como voluntário. Eu comando a passagem, eu levo os navios através de Humaitá. Então Delfim assumiu o comando e começou a planejar o impossível. 6 navios encouraçados tentariam atravessar Humaitá durante a noite. Quando a visão dos artilheiros paraguaios estaria prejudicada, os navios iriam em pares, com os monitores menores amarrados aos encouraçados maiores. Cada par passaria separado e, quando atravessasse, lançaria um foguete sinalizador avisando o próximo. A estratégia era simples, mas arriscada. E Delfim esperou o momento certo. Esperou o rio subir com as chuvas de fevereiro até cobrir completamente as correntes paraguaias. E no dia 19 de fevereiro de 1868, o momento finalmente chegou. O rio estava alto. A lua era apenas um crescente pálido. Era agora ou nunca. E Delfim Carlos de Carvalho deu a ordem: preparem os navios. Hoje nós forçamos Humaitá. A tensão nos navios naquela tarde é quase palpável. Os marinheiros trabalham em silêncio, preparando os encouraçados, amarrando os monitores menores aos flancos dos navios maiores. E enquanto trabalham, eles podem ver Humaitá ali na frente, aquela linha sinistra de muralhas escuras coroadas por canhões. E todos sabem que esta pode ser a última noite deles. Mas ninguém fala sobre isso, porque a Marinha Brasileira tem uma reputação a defender. E depois de 6 meses, encurralada entre 2 fortalezas, depois de ser chamada de covarde pela imprensa, a esquadra precisa provar que ainda é uma força. Então os marinheiros trabalham e esperam a escuridão. Enquanto isso, em terra, o general Argolo prepara uma ação diversionária. 1.500 soldados vão atacar as trincheiras paraguaias, exatamente na hora que os navios começarem a passar. O objetivo é distrair os defensores, dar aos navios aqueles preciosos segundos extras. E quando a noite finalmente cai sobre o rio Paraguai, uma escuridão úmida e pesada sem estrelas, os 6 navios escolhidos começam a se posicionar. O encouraçado Barroso rebocando o monitor Rio Grande, o Bahia com o Alagoas, o Tamandaré levando o Pará. Depois vem os navios de apoio, o Brasil, o Colombo, o Lima, Barros e Delfim Carlos de Carvalho, no convés do Barroso, o navio que vai abrir caminho, observando a escuridão à frente. E às 3:30 da manhã, o Barroso finalmente começa a se mover. Suas rodas de paz batem na água, e lá vai ele, rio acima, direto para dentro da boca do inferno. O silêncio nos primeiros minutos é irreal. O Barroso avança devagar pela escuridão. Apenas o som das máquinas. E então acontece, um clarão imenso explode do lado esquerdo, a bateria de Londres, 16 canhões, disparando ao mesmo tempo. E o som é ensurdecedor. E imediatamente depois, vem o assobio dos projéteis cortando o ar. E então, o impacto, bum bum bum. Ferro contra ferro, balas de canhão atingindo a couraça do Barroso. E o encouraçado treme inteiro com os impactos, mas continua avançando. E agora, as outras baterias de Humaitá acordam, uma depois da outra. 8 baterias com 109 canhões, todos disparando ao mesmo tempo. E a noite vira dia com os clarões das explosões, uma tempestade de fogo e ferro. E no meio desse inferno Barroso continua, passa pelas correntes submersas,
Sente o casco raspar no ferro, mas não prende e continua, e quando finalmente alcança o outro lado, Delfim Carlos de Carvalho ordena: lancem o foguete, e um clarão verde sobe aos céus avisando os outros navios: nós conseguimos, venham. E o próximo par se move. O Bahia com o Alagoas amarrado, e eles entram na zona de morte. E os canhões paraguaios recomeçam com fúria renovada. E o Bahia leva pancada atrás de pancada, mas o navio continua, e então acontece o desastre. Uma bala de canhão corta a amarra que prendia o monitor Alagoas ao Bahia, e o pequeno navio fica solto, à deriva, sendo levado de volta pela correnteza, de volta para a zona de fogo. E os paraguaios concentram todos os canhões no pequeno monitor indefeso, e ele é atingido 49 vezes, mas milagrosamente o Alagoas sobrevive. Sua blindagem aguenta. E quando finalmente consegue ligar os motores, ele se arrasta rio acima sozinho. Atravessa o Humaitá sozinho. E enquanto isso, o terceiro par, o Tamandaré rebocando o Pará, entra na fornalha. E é quando a sorte dos brasileiros acaba. Um projétil paraguaio acerta em cheio uma das escotilhas do Tamandaré. Penetra pela abertura, explode lá dentro, e 14 homens morrem ou ficam feridos instantaneamente. E o motor do Tamandaré é danificado e o navio fica à deriva bem no meio do campo de tiro de Humaitá. Todos os canhões concentrados nele. E seria o fim do Tamandaré se o Silvado não se atirasse para dentro do fogo, jogasse um cabo e começasse a rebocá-lo. E os dois navios conseguem. Atravessam Humaitá sendo martelados o tempo todo, e o comandante do Tamandaré, Elisário Barbosa, perde o braço esquerdo, arrancado por um estilhaço, mas sobrevive. E do outro lado, ele amarra o que resta do braço e continua comandando seu navio, porque ainda não acabou. E atrás vem o Colombo, que tem que parar os motores para não colidir. E a correnteza forte coloca o Colombo lado a lado com o Tamandaré. Os dois navios presos ali, alvos perfeitos, e os paraguaios metem bala nos dois. São 25 baixas brasileiras só no Colombo, incluindo 3 mortos, mas mesmo assim os navios conseguem passar. E um por um, os outros encouraçados atravessam também. O Brasil, o Lima Barros, todos eles sangrando, todos eles com mortos e feridos, mas todos eles passam. Todos eles sobrevivem. Porque aquelas couraças de ferro de 4 polegadas, aqueles navios construídos nos estaleiros do Rio de Janeiro, especificamente para aguentar fogo de artilharia pesada, provam seu valor esta noite, quando enfrentam mais de 100 canhões ao mesmo tempo, e saem do outro lado ainda flutuando. E quando o último navio finalmente atravessa o Humaitá, já são 4 da manhã, meia hora de inferno puro, mas está feito. A Marinha Brasileira forçou a passagem, rompeu o cerco. E agora os navios estão livres para subir o rio Paraguai, livres para cortar as linhas de suprimento paraguaias, e o Humaitá, a fortaleza invencível, acaba de se tornar inútil. Mas a batalha ainda não acabou, porque logo depois de passar o Humaitá, os navios encontram outra surpresa. A bateria de Timbó, canhões que os paraguaios instalaram secretamente alguns quilômetros rio acima, e os brasileiros não sabiam que essa bateria existia. E quando passam por Timbó, os paraguaios abrem fogo de surpresa. E tem mais. De Timbó saem 20 canoas, cheias de soldados paraguaios, tentando abordar o monitor Alagoas, 20 canoas de madeira atacando um navio blindado. Parece loucura, mas é o tipo de coragem desesperada que define os paraguaios nessa guerra. E eles quase conseguem, mas as metralhadoras do Alagoas abrem fogo, varrem as canoas, e os paraguaios são massacrados. Caem na água, morrem tentando... E quando o Alagoas finalmente deixa Timbó para trás, ele está crivado de buracos, quase afundando, mas ainda flutua. E 3 dias depois, no dia 22 de fevereiro, 3 navios brasileiros bombardeiam Assunção, a capital do Paraguai, que já tinha sido evacuada por Francisco Solano Lopes, e as balas de canhão caem sobre a cidade vazia. Uma mensagem clara: nós chegamos, vocês não conseguiram nos parar. E quando a notícia da passagem de Humaitá chega ao Rio de Janeiro 2 semanas depois, a cidade explode em comemoração, foguetes,
bandeiras, multidões nas ruas saudando os heróis da Marinha, porque finalmente o Brasil tinha uma vitória para celebrar e Delfim Carlos de Carvalho é promovido e recebe o título de Barão da Passagem. Mas essa celebração toda esconde uma verdade incômoda. A passagem de Humaitá, embora tenha sido uma façanha naval impressionante, não encurtou a guerra em nada, porque Francisco Solano Lopes escapou, fugiu para o interior do Paraguai e de lá continuou resistindo, recrutando até crianças e velhos para lutar. E a guerra acabou durando mais 2 anos inteiros, até que finalmente, em 1º de março de 1870, Francisco Solano Lopes é morto em Cerro Corá. E só então, só depois de 6 anos de guerra, só depois de ter matado entre 150.000 e 300.000 pessoas, a maioria paraguaios, a Guerra do Paraguai finalmente termina. E o Brasil sai vitorioso, mas exausto, destruído economicamente, traumatizado psicologicamente, e o Paraguai fica pior ainda. Perde território, perde população, perde uma geração inteira de homens, e Humaitá é capturada em 25 de julho de 1868, 5 meses depois da passagem, quando os paraguaios a abandonam. E quando as tropas aliadas entram em Humaitá, encontram 182 canhões abandonados, trincheiras vazias, uma fortaleza fantasma, e o Tratado da Tríplice Aliança determina que Humaitá seja destruída, que nunca mais nenhuma fortificação semelhante seja construída no Rio Paraguai. Mas a memória permanece. A memória daquela noite de 19 de fevereiro de 1868, quando a Marinha Brasileira fez o impossível. Quando 6 navios blindados atravessaram a maior fortaleza da América do Sul, sob o fogo de mais de 100 canhões, e sobreviveram. O custo em vidas da passagem de Humaitá foi surpreendentemente baixo, 3 mortos e 22 feridos durante aquela meia hora de fogo intenso. Números que parecem impossíveis quando você lembra que 109 canhões dispararam sem parar contra alvos que passavam a menos de 50 metros de distância. Mas esses números só foram possíveis porque os navios brasileiros eram encouraçados modernos com couraças de 4 polegadas de ferro. E porque Delfim escolheu atacar durante a noite. E porque teve sorte. Muita sorte, porque bastava um torpedo acertar no lugar certo. Bastava um navio encalhar. Bastava um motor parar no momento errado. E aquela vitória poderia ter sido um massacre, mas não foi. Foi uma façanha. Foi o tipo de operação que entra para os livros de história. E hoje, mais de 150 anos depois, a passagem de Humaitá ainda é estudada em academias navais do mundo inteiro como exemplo de coragem, planejamento e execução sob fogo, mas o mais importante não são as estatísticas militares. O mais importante são os homens. Aqueles marinheiros que desceram para as fornalhas, sabendo que podiam não voltar. Aqueles comandantes que tomaram decisões em frações de segundo, que salvaram navios inteiros, como o comandante do Silvado, que jogou seu navio para dentro do inferno para resgatar o Tamandaré. Ou Elisário Barbosa, que continuou comandando com um braço arrancado. Ou Delfim Carlos de Carvalho, que se voluntariou para liderar uma missão que todos consideravam suicida. Esses homens não são perfeitos. Alguns tinham escravos. Alguns defendiam a monarquia. Alguns participaram de uma guerra imperialista brutal que destruiu o Paraguai. Mas naquela noite de 19 de fevereiro, naqueles 30 minutos sob o fogo de Humaitá, eles fizeram algo extraordinário. Eles enfrentaram o impossível e venceram. E isso merece ser lembrado. Não como glorificação da guerra, mas como reconhecimento da coragem humana, da capacidade que temos de enfrentar nossos medos, de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando tudo em nós grita para desistir. E talvez seja isso que a história da passagem de Humaitá nos ensina no final das contas, que nenhuma fortaleza é invencível, que nenhum obstáculo é intransponível, que com planejamento, coragem e um pouco de sorte, até o impossível pode ser feito. Inscreva-se agora, ative o sininho, comente sua cidade e país, para que essa história jamais seja apagada, para que a memória daqueles marinheiros que atravessaram o inferno de Humaitá
continue viva, para que as futuras gerações saibam que houve um tempo em que homens comuns fizeram coisas extraordinárias. Quando a Marinha Brasileira provou que era capaz de vencer o invencível, quando 6 navios de ferro desafiaram mais de 100 canhões e sobreviveram para contar a história.